Olá, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas ao Dois Guias à Conversa. Cá estamos nós em mais uma segunda-feira. E há pouco confesso que pensei que é o dia de São Valentim. Eu não era grande fã deste dia, nunca fui assim fã deste dia. Até que uma vez a minha prima, uma das minhas primas, minha prima Virgínia, que morou uns tempos em Amsterdão e está casada com um holandês, em Den Helder, aliás. Mas pronto, o que eu queria vos dizer era que foi a primeira vez que ouvi falar que o dia de São Valentim, lá na Holanda, é visto como, não era só a ideia da relação amorosa, mas que era celebrar os amigos, a amizade, e que as famílias mandam cartões uns aos outros nesse dia, os amigos também, e eu achei essa história super gira, achei que era uma visão muito engraçada do dia de São Valentim, diferente. Olá, Catarina! Olá, boa noite! Estava aqui a divagar sobre o São Valentim. É assim. Estava aqui a ver se entrava mais alguém. Sei que hoje é uma noite que, pronto, se calhar está muita gente a celebrar. Olá, boa noite. Olá, olá. Mas fico muito contente que aqui as nossas convidadas, as minhas convidadas de hoje, que são a Sylvie e a Leonor. Olá, Joana! Portanto, nós vamos chamar-vos a Norte e vamos até ao Porto. E é aqui, vou já convidar aqui para a conversa, para elas irem entrando E então, vamos, tal como o nome deste projeto, que é Calling You ao Porto Tours. Olá! Oi! Então, vocês são as minhas Valentinas. Oh! São Valentinas? Olá, Sofia! Olá! Não posso cuidar daquelas letras ali. E estava aqui a dizer que chamamos aqui então ao Porto, não é? A Norte, a fazer esta primeira apresentação, que uma das coisas que eu gosto muito, eu adoro a vossa dinâmica. E esse é um dos motivos que, ao pensar fazer esta nova temporada, que pensei que queria muito vos ter, porque acho que vocês são. Eu não sei se eu agora estou a pensar onde é que eu li isto, porque é que eu tenho isto na cabeça, mas eu li alguns, ou é no vosso site, que vocês descrevem a vossa altura. Não, não há. Não é? É a Sylvie, pronto. E eu sei, pronto, está no site, toda a gente pode ler. A Sylvie tem 1,49 m, Não, certo? 51 agora. Pronto. Ai, tu cresces. Ela subornou o senhor lá do registro. Subornou, só pode. Eu perdi o meu BI 2 vezes, 2 anos seguidos. E cada vez que ia lá, o senhor dava-me 1 centímetro a mais. É lindo. Fica a dica para as nossas amigas mais compactas. O que eu pensei foi, porque uma das coisas boas, e é um dos motivos que eu gosto da internet e de redes sociais, é a possibilidade de conhecer pessoas. Nós não nos conhecemos ainda ao vivo, não é? E no entanto, eu sinto muito próxima de vocês porque acho que há uma parte de um percurso que acabamos por fazer um bocado, todas ao mesmo tempo, não é? Da nossa profissão. Mas eu gostei imenso de ver o vosso percurso e achei graça quando ao descrever a altura eu pensei, mas é quase da minha altura, porque eu também não sou muito mais alta. E então achei graça que é um bando de pequenas, tudo pequenas grandes mulheres.
E então, a Catarina estava aqui a dizer que ela adora os vossos posts. E a Catarina também, várias vezes, às vezes diz, já viste aquele post da Calling You? E ficávamos a falar, porque vocês têm muita criatividade, não só nos tours que têm, os temas dos vossos tours, mas na forma como vocês comunicam com o público. E isso acho que é daquelas partes que aos outros parece muito fácil, porque o leitor só observa, não é? Só está ali a ler. Só que a verdade é que quando ele para e fixa, para já é sinal de um ótimo trabalho. E eu sei que por trás de uma simples frase, e às vezes uma frase que precisa de 3 palavras, estão o quê? 2 horas ou 3 horas? Para À tentar pôr três vontade. palavras, não é? Mas, é. Pronto, ou mais. Eu já vos vou fazer perguntas sobre isso, porque gostava que vocês partilhassem connosco esse lado do vosso projeto, mas queria então que me começassem por dizer porque é que surge a Calling You, quem são vocês e este nome que é tão giro. Olha, este nome que é tão giro foi logicamente um de um leque de opções. E este nome nem sequer é da nossa autoria, é de uma guia, colega da maior parte de nós, que é assim uma flor, que é a Graciosa, que eu acho que é uma referência para a maior parte dos colegas. E na altura estava a falar com ela como amiga e ela deu também várias opções e nós acabámos por achar que esta era uma opção que se colava a nós, não é? Pronto, Sim, e sim, foi sim. assim o nome. O nome em inglês é uma opção muito claramente de marketing, não poderia ser de outra maneira naquele momento, não é? E os walking tours, porque adoramos andar a pé e vivemos no Porto e na realidade, epá, é mesmo a melhor maneira de conhecer a cidade. Há outras opções, mas ver de perto, sentir, ouvir, fazer as paragens que nós paramos, os contactos com as pessoas locais, só mesmo a pé e nos grupos pequenos, como nós fazemos. Mas agora também não há muito grande hipótese, não é? Pois, sim, agora o Porto está assim meio em Lisboa obras. está igual. É só um bocadinho. Umas obrazinhas que quase ninguém nota. Só Mas fecharam metade da cidade. pronto, o que é isso? É a nossa oportunidade. É isso que eu ia Aproveitamos. dizer. Por isso, cada vez ainda faz mais sentido ir conhecer a cidade a pé. E eu acho que isto, ah, eu acho que quem quer que os autocarros continuem na cidade e nos centros e tudo mais, tem que começar a mentalizar que isso Mas vai também mudar. temos que pensar que o turista de agora, o atual, aliás, a faixa etária dos turistas que nós temos na Calling You, não é aquele que, por exemplo, eu, como guia de circuito, eu era guia de circuito, tinha, cara, mais de 60 anos. O tipo de guia de turistas que temos agora é numa faixa etária 30, 20, Estamos muito muito jovens, surpreendidas. ou seja, que querem andar, não querem E andar de temos tido autocarro. muitos portugueses. Imensos. Imensos portugueses. Finalmente somos guias para portugueses. Eu que tinha medo de fazer português, eu vou ser português, nem pensar. Eu faço, Mas tens de explicar porque é que tinhas medo de fazer em português. Não te conhecem. Basta ouvir, não é? Ao falar, eu tenho aquela pronúncia. Sim, Se eu vi o meu nome, diz tudo. essa ideia, não é? Ai, agora, eu lembro-me que uma vez que fiz um dos primeiros tours em português, que eu bloqueei, já nem sei se na palavra chaminé, não era chaminé, mas era assim uma palavra também muito simples, e eu não vinha em português. É assim um bocadinho, é normal. A rede. Sim, completamente normal. Eu também fui há pouco tempo, foi durante a pandemia que eu fiz o meu primeiro português. Quer dizer, pequeno grupo, foi um pequeno grupo e fiz em português e tive Estão a gostar. elogios. Mas sabes o que me perguntavam a mim? Perguntavam-me se era da Madeira. Se era da Madeira ou dos Açores. Eu, sim, sou. Bem do... Sério. Ah, sério? Também, porquê que não? Sou brasileira. A nossa Marianne Eu fala posso parecido com vou-vos perguntar. É só mais parecida a Mariana.
Leonor, Eu, vocês têm. Posso-vos perguntar se podem ver melhor a ligação da net, porque ela está a saltar. pois, e nós estamos aqui a carregar no telemóvel, pensávamos. Não sei se. Ah, eu vou perguntar a quem está aí desse lado a ver se nos podem dizer se agora se ficou melhor o som e a imagem. Acho que. Ficou? Deixa ver. Deixa eu ver se alguém nos Ninguém diz. fala, ninguém vai ouvir, não é? Eu vou já aí dizer, Catarina! Ah, Tudo ok, só temos. Tudo ok. A Sofia diz obrigada, que sim. Sofia. Obrigada. Ótimo. Então, Ok. meninos, Obrigada, Catarina. Sim, boa. Boa. Então, queria-vos perguntar. Vocês fazem então o foco principal são passeios a pé. Certo. E os passeios, portanto, 2 horas, 3 horas, como é que funcionam? Depende 3 do horas é demais. tema, como é que eu posso, o que é que eu posso encontrar no Paulinho? Ora bem, logicamente temos os nossos tours âncora que toda a gente tem, com a passagem pelo centro histórico, os pontos mais importantes, mas depois temos os temáticos. Temos o Porto Medieval, temos um tour que a Sylvie estruturou muito bem, que é, mesmo sendo de o melhor do Porto, nós temos um discurso focado nas conquistas. E não é só aquelas conquistas de batalhas ou de uma construção, vai muito para além disso. São episódios curiosos da história do Porto e, na realidade, é assim, é passar pelos mesmos sítios de sempre, mas falar de outras coisas, não é? Ok, ok. É um atrativo para quem até já fez um tour nosso, ou já fez com outras pessoas, ou até só está habituado a passar ali e chamar a atenção para o improvável. Mas os nossos. Esse é o Porto Medieval? Não, é o Conquistas mesmo, chama-se Conquistas. Ok. O Porto Medieval é exatamente o que o nome diz, é um walking tour, 2 horas. Porto Medieval, começamos na Sé, terminamos na Ribeira, normalmente a tomar um cafezinho com 2 dedos de conversa, não podia ser de outra maneira. O nosso preferido é o Crimes e Mistérios. É o máximo. Adoramos. Porque podemos fazer teatro. É o máximo. Pois é. É super divertido. Sim, é que esse. Contem lá pormenores desse tour. Temos um carro. Puderem revelar, vá. Não podes dizer que nós apresentamos isso em surpresa durante o tour. Temos adereços. Mascaramos todas de preto, lábios de preto. Mas e à noite? Ok. E depois, mesmo com recebemos os turistas, é com uma cara, coitados. Não é com sorriso, não? E perguntamos, eu não sei se tu leste, perguntamos se as pessoas sabem se são alérgicas a algum tipo de veneno. Pois, sim. O melhor, o mais engraçado é que nós damos um veneno às pessoas, elas têm exatamente 2 horas para acabar o tour. Pois é, 3 horas para acabar o tour. E depois vamos perguntando se estão a sentir bem, mas acima de tudo perguntamos se alguém sabe que elas estão ali. E depois vamos perguntar, então se calhar telefonava para a mãe, não? Digo eu, não sei, não se quer despedir de ninguém. É dramatização. É mesmo, o conceito é dramatização. Mas esse é o dos cemitérios ou o dos cemitérios ainda é não, esse é o de crimes. Esse é o outro. Este é o de crimes e Então mistérios. vocês também gostam desta temática. Tem que ser diferente. Mas o de cemitérios não é. O de cemitérios não é assim. Ao contrário do que se possa achar, o de cemitérios é um tour muito tranquilo e muito de amores. Sim. É mais sério. Ok. Engraçado, eu pensei, quer dizer, não foi bem ao contrário, mas também levei depois os cemitérios
assim por um lado mais ligado ao Halloween, pensei, mas super interessante da mesma forma, não é? É quase literário, poético. O de cemitérios é muito poético até. Literário. Aliás, É nós damos uma prendinha aos participantes ao começar o tour e aquilo que pedimos é que no momento em que eles achem que há uma ligação ou com a história, ou com os personagens, ou com o túmulo, ou só porque sim, se quiserem, deixam essa lembrança no cemitério. Se não, continuam com ela até ao fim do tour. Sem nenhum problema, não é? É deles e está. Ou seja, todos os tours vossos têm sempre assim Sim. Este é mais sentimental. Às vezes até choramos. Aquelas histórias tristes. Imagino, sim, acaba por ser uma troca também emocional, não é? E de conhecer a pessoa que veio fazer aquele tour connosco, não é? E essa troca também é um dos lados positivos da nossa profissão, não é? Aliás, tivemos uma vez um casal, eu acho que era a avó que tinha sido, não, a bisavó. Olha, não sei, era da família que tinha sofrido, morrido num incêndio do Teatro Baquet, que nós falámos desse incêndio, dessa tragédia. E nós tivemos... É verdade, não é? Porque a história não para e foi emocional. Alguém sabia que um dos seus antepassados tinha falecido lá, portanto... Este foi emocional. Até torna a história mais viva, não é? Exatamente. É aquela coisa, de repente, aquele facto que nós às vezes já contámos e que estamos a ver mesmo só como uma coisa lá do passado, que não temos aquela proximidade, de repente estar perante alguém que tem aquilo mais real, não é? Esse lado. Mas vocês também têm outros tours que eu gostava assim de falar, porque vocês têm um cooking tour também. Isto é só ideias fora da caixa. É o dela. Esse é um bocadinho mais meu, mas é tudo das duas. Aquilo que nós tivemos a ver quando andámos a tentar perceber o que poderíamos fazer diferente, percebemos que os food tours que existiam na cidade do Porto é tudo a andar, a visitar, logicamente, mas a parar em pontos para provar. E em alguns dos tours nem sequer encontramos um fio de ligação, ou seja, vais aqui um pastel de nata, depois no outro lado um copo de vinho e depois uma cerveja. E então nós achámos que tínhamos que enriquecer esse tema e o que nós fazemos realmente é uma visita no mercado, onde selecionamos, por muita sorte e muito tempo de conversa e também algumas gargalhadas, 2 ou 3 vendedoras muito castiças, super típicas, muito boa conversa. Compramos um cabaz básico com alguns produtos que vamos utilizar. Também temos uma pequena prova lá no mercado e depois, no caminho para o local onde vamos fazer o workshop, essa lição de aprender a cozinhar alguma coisa tradicional, nós vamos passando por locais que toda a gente conhece, mas em vez de estarmos a falar da história do edifício, falamos de alguns detalhes que fomos encontrando ali bem pertinho e que ligam com o tema comida. E, entretanto, logicamente, com os nossos parceiros, tentámos delinear um plano e um menu. Mas depois pensámos, o menu que nós tínhamos só por si era um bocadinho exclusivo de fazer as coisas, mas depois também não incluía, ou seja, era exclusivo de outra forma, porque havia uma grande parte das pessoas que poderiam não querer aderir devido ao menu. Então, tu no outro dia recebeste uma prenda, não foi? Sim, senhora, de repente toca-me aqui a campainha. Às 8h30 da manhã tocaram-te a campainha. Às 8h30 da manhã, sim, toca-me a campainha. E nós fomos entregar-te isto, correto? Olha, pega lá. Dá-me cá. Eu dou-te. Toma. Olha, viste? Opa, mas eu adorei.
eu não sei se eles conseguem ver. Recebo de prendinha aqui que eu fiquei, não acredito, a sério, e adorei a ideia que estas meninas, um especial Vegan Food Tour no Porto! Uhul! E se o Porto tem coisas, tem lugares bons, não é? É, nem sei, houve uma altura que eu até achava os restaurantes e os cafés veganos no Porto mais interessantes do que em Lisboa. São muito originais. Como é que é Mas, isto? isto, para ser verdadeiramente inclusivo, é em tudo igual, em tudo, exceto no menu. Porque não fazemos as pataniscas de bacalhau, mas encontramos uma receita alternativa de pataniscas de legumes, correto? Sim, sim, E sim. a bola de carne é substituída também por uma bola de legumes, mas também com outras farinhas, de maneira a não sermos obrigadas a usar nem leite, nem ovos. E aqui está o nosso menu. Tcharam! Portanto, podemos toda a gente com o mesmo menu, mas vegan neste caso. E acompanhar o seu pet. Exato. Que é outra. Essa também foi recente, não foi? A do Pet Friendly foi uma. Sempre pensamos nisso. Nós explicamos, é que no Porto Medieval começámos a ter algumas pessoas que vinham com o cãozinho. Perguntar se podiam fazer e nós, com certeza, pode, não incomoda, não é? Pelo contrário. E, antes pelo contrário, então começámos a ver não só que os grupinhos acabavam por ter ali um ponto de ligação, porque ou as pessoas não gostam mesmo de animais, ou então andam ali muito à roda daquilo, Sim. e apostámos única e exclusivamente em assinalar o tour como pet friendly, ou seja, ele é igual, não mudámos nada. Passámos nós a andar também com uma garrafinha de água extra, no caso de o cãozinho precisar de beber água. E precisa sim. Não precisa. E assinalámos cafés onde podemos também fazer uma pausa para café, porque português sem café só é meio português, não é? E então, e se for eu, nem sequer sou gente, portanto, é assim. E na realidade foi mesmo só assinalar aquilo que já era. Olha, já era óbvio para os participantes, só não era para nós, que é assinalar que é pet friendly. Pois, lá está, são pormenores que se calhar acaba por importar, não é? E acaba até por alertar, se calhar, um novo público ou outras pessoas que procuram isso, não é? E assim tem essa sinalização. Porque mesmo esse pormenor do café, em que ele pode entrar, faz. Olha, a Catarina está a perguntar se notam que a adesão é boa dos clientes portugueses. É boa, grupos, sim. Grupos maiores que temos é portugueses. Quando é mais individual, grupos pequenos, já é estrangeiro. Mas mesmo assim já temos tido os portugueses também com o cãozinho, sim. Pois, acho que nós, é nesse sentido. Para o crimes e mistérios, ainda ninguém levou, mas nós também aceitamos aranhas e cobras, não percebemos? Porque as pessoas não levam. Exato. Não pode, comigo não pode. Muito bem. E então, ainda na vossa oferta de tours, eu depois também vi que têm uma em Braga. Estamos a assistir à expansão da Calling You. Estamos. E como é que é esse tour? Porque eu achei tão giro. É café e jardins, não é? Dentro do centro histórico de Braga, temos os cafés históricos que toda a gente conhece, quer dizer, pelo menos aqui do norte conhecemos, que é o Viana, que é a Brasileira, e depois não vamos divulgar todos os nossos segredos, não é? Não? E os jardins, que temos surpresas, temos jardins em Braga que ninguém sabe onde estão, mas que lá estão. E por isso são secretos. E são secretos. Olha, estamos a perguntar em que idiomas é que vocês fazem os tours? Português, inglês, castelhano
italiano, francês. Sim. Muito bem. Montes delas. Boa, boa. Olha, estou-vos a convidar para o Natal. É um guia, é o Johnny. Olá, Johnny. Ele é guia no Brasil. Olá, Ah, Johnny! temos que ir a Sim. Natal, pois Ele também é. viaja também com grupos brasileiros para Portugal também, mas também recebe lá em Natal, é da zona de Natal. Boa. E então, meninas, porque isto o tempo passa a correr, parecendo que não, eu tenho que. Olha, são quase 9h30, parece que estamos a conversar há 3 minutos. Ah, mas queria, mas queria, porque gostava mesmo que me deixassem também a partilha, antes de vos pedir como é que vos podemos contatar, como é que devemos marcar um tour convosco, para deixar mais para o final, para ficar mais na nossa memória. Mas gostava que me dissessem neste percurso de construir a Calling You, e porque eu acho, mesmo aquilo que referia no início, a parte da criatividade, e acho que deu para ver agora a apresentação dos vossos estudos, primeiro os temas, a forma como vocês os criam, o haver sempre essas surpresas, já, pronto, eu se vivesse aí, já estava aí a marcar, quero ver o que é esse veneno, pronto, não é? São pequenas coisas que fazem muita diferença. Mas na comunicação vocês também são diferentes. Vocês criam bilhetes, de repente há um bilhete nas vossas mãos com um tamanho gigante, ou há um gremlin que aparece não sei porquê. E então acho que essa parte, e é uma parte importante, imagino que também tenha sido novidade para vocês, não é? Nesta construção. E por isso gostava que partilhassem um pouco os maiores desafios, ou aqueles momentos que também tipo, do género, vou desistir, não quero fazer isto, ou o que é Desistir, que foi nunca mais pensamos nisso. Nunca. Desistir, se, nunca. se venda, se comunicação, contem-nos lá um bocadinho. O grande desafio para nós foi a mudança de linguagem. Quando nós lemos os nossos primeiros textos de apresentação e os lemos agora outra vez, rimos-nos de nós próprios, o que é muito saudável, não é? Mudar a linguagem, tínhamos pessoas desta área do marketing e das redes sociais a dizer, epá, essa frase não serve, tens que mudar isso. E nós, não, tem mesmo que ser assim. Tem. Demorou um bocadinho a incorporar essa grande diferença de passar informação, que é o que tu estavas a dizer, uma frase muito curta, demora muito mais tempo a construir do que a explicação completa, não é? E por outro lado, foi descobrirmos-nos a nós a trabalhar em duo para que essa dinâmica passe para as imagens e as mensagens que nós queremos. Porque aqui, aquilo que nós queremos é que a marca não seja uma marca eu ou uma marca ela, que seja sempre a ideia de que somos nós, e é isso que é super importante. Os temas foram construídos juntos, a linguagem tem sido construída junta também, e temos aprendido imenso. Fizemos alguns cursos desses, aproveitámos a pandemia, não é? Portanto, Academia Digital, Quantos cursos? a Factory Braga também acabámos por fazer vários, para termos uma noção. Aprende mesmo, não é? E vocês ainda por cima, porque é entrar no mercado numa altura que são sei lá, milhões e milhões de contas, não é? Quer dizer, tem que se ir aprender se quer fazer realmente. Um ensinamento Muito grande, radical. uma lição radical. enorme. Eu, por exemplo, mudei completamente. Eu era de uma forma mais... Não, mas era mesmo mais séria, mais tradicional, digamos assim. Formal. Muito formal, bem no meio germânico, digamos assim. Ou seja, completamente formal. E esse período com a Calling You, para mim foi... É no outro lado, não é? É também essa... Completamente. E aprendemos a adaptar-nos ao turista também. Ou seja, o turista não tem que se adaptar a nós, mas nós é que estamos aqui pelo turista e adaptamos ao turista.
Não somos professoras, não. Não Não, somos não professoras, somos. não estamos a Ali ensinar não, nada. ali Ali não. não. Estamos a mostrar o que nós gostamos e tentar fazer, que eles gostam também. Às vezes. Exatamente. Com uma linguagem simples, não aquela linguagem muito Rebuscada. rebuscada, uma linguagem muito Mas simples. acima de tudo para marcar a diferença num momento muito bom, porque que aquelas 2 horas do tour mais curto ou as 5 horas do tour mais longo, que é o food tour, fiquem mesmo na memória como um momento muito bom. E aqui não falamos de investimento financeiro, porque os nossos tours têm um preço que está adequado ao mercado. Sim, super acessível. Exatamente. Portanto, aqui o investimento foi quando nós passámos para o lado de lá e pensámos o que é que eu queria que mostrassem, como é que eu queria que entregassem esta mensagem, porque a questão é essa, não é? E Sim. então, esse salto foi um salto qualitativo de grande diferença. Grande diferença. Fazer a diferença na vida das pessoas naquele momentinho, não é? Sim. Olha, tá, eu não sei, Ana Mi Carvalho a dizer vocês são incríveis. Então, mas agora diga uma coisa: não houve alguma parte em todo o processo, por exemplo, não sei, vendas, parte de vendas, parte mais contabilidade, ou não sei, há alguma ponta que seja assim um bocadinho mais chata? Vá! Aprender a trabalhar com folhas Excel. Ok. Socorro! Continuamos a precisar de ajuda no Não, Beabá. desculpa lá, aprender a trabalhar com o computador. Com o computador, aprender a trabalhar com o computador, realmente. Mas sim, nós estávamos só habituadas, para quem não conhecer a vida dos guias, nós recebíamos um telefonema a perguntar se havia disponibilidade. Recebíamos um e-mail com os papéis e depois tínhamos que fazer aquilo que nós sabemos fazer: gerir a programação para o nosso cliente, que é a agência, gerir as expectativas do cliente final, que é o turista, não é? E esse Exato. ponto é já complicado de gerir no início, quando começamos a trabalhar. Aqui, de repente, tivemos que abarcar tudo isso de uma maneira quase automática, porque a nossa formação académica Não é nada isso. não tem esta base. Essa base, sim, sim, sim. Mas mesmo é porque é uma construção de tudo, não é? Desde o definir muito melhor o tour a pé e ir por este lado temático, portanto, vocês acabaram por também estar a fazer investigação nessa parte, não é? É uma outra investigação, não é? Portanto, vocês criam o tour de raiz, é a parte de marketing, não é? É a parte de agora tenho que comunicar assim, ou lembrar que há esta rede ou há aquela, porque vocês têm o site, não é? Nós não estamos a falar só aqui de Instagram, por exemplo. Então digam-nos lá, como é que vos podemos encontrar? Como é que eu posso reservar um tour? Temos o telefone, é o 93 E qualquer coisa. e qualquer... É melhor não dizer 93, senão os hackers a seguir já atacam a nós. Está calada. Ora bem, nós estamos, logicamente, no Facebook, estamos no Instagram e cada vez que vocês quiserem reservar um tour connosco, quando clicarem, isto vai diretamente para a central de reservas e vocês fazem a compra, têm um bilhete muito bonito que chega ao telemóvel. E até, inclusive, podem comprar para outras pessoas, não é? Significa que a Kátia, quando descobrir que tem uns amigos mais especiais aqui no Porto e quiser oferecer um tour, não nos liga, não está à espera de saber se temos disponibilidade. Entra na página, vai comprar o tour e manda o bilhete para os amigos. Vai ser ótimo. Super fácil. Lá atrás, paz. Ótimo, ótimo. É a magia a acontecer. É a magia a acontecer, sim. Mas também tem também tem Facebook, também, não é? Sim. Muito bem. E querem escrever, quer dizer, se calhar sou eu é que posso escrever o site, ou
que eu deixava É, aqui pois, para www. Calling You o Porto Tours. Não, Calling You Tours, o site é só Calling You Tours, que é para podermos ter as outras marcas, está calado. callingyouttours.com. tudo. E o bolinho é completo, não é? Mesmo. É. Pronto. É exato, sim. Completíssimo, não fica nada a sim. meio. Pois Sim, estava aqui alguém eu peço desculpa, porque estava aqui alguém a dizer. Adorei o tour eu ao gosto. Prado, recomendo. Ao Prado do Repouso, é o tour de cemitério, sim. Ok. E havia outro mais para cima, mas agora já não consigo apanhar. Alguém que também estava a comer, porque eu consegui ler ainda assim no fim que os tours acabam sempre em risota. Era qualquer coisa. Então, queria-vos pedir, para terminarmos então aqui a nossa conversa, gostava de vos fazer as duas questões que estas faço a todos os convidados. Que é um pouco para ver como é que acabamos por pensar todos, por ver a nossa visão deste tema. Que a minha pergunta, bem, a primeira é porque é que vocês escolheram esta profissão? Como é que vocês vão parar à profissão de intérprete? Começa tu. Começo eu. Olha, eu fui parar exatamente por obra do destino. Quem acredita no fado é isto tudo. Eu estava a acabar o curso de Línguas e Literaturas Modernas e estava a estudar Filologia, que é uma coisa horrorosa, e morava perto de Sintra e decidi que agarrava nos calhamaços todos, porque na altura estudava sem livros, e fui para as escadas do Palácio da Vila. A minha avó tinha morado ali muito perto e então havia um bocadinho aquela ligação emocional. E para quem me conhece sabe que a minha ligação principal com Sintra é a periquita, a pastelaria, portanto, não é nada de mal a dizer dali. Só que sentei-me ali nas escadas e de repente chamou-me a atenção a passagem de vários guias com grupos, que era uma coisa que eu nunca tinha visto realmente. Até que vi assim uma pessoa com aspecto um bocadinho mais simpático, era uma guia feminina, portanto uma guia, e perdi a vergonha e fui ter com ela. Perguntei se era só assim, um trabalho que se pudesse fazer. Eu tenho a impressão, eu tenho certeza que a colega se chamava Anabela. E ela foi tão querida que disse, teve a explicar um bocadinho naquele tempo livre que tinha dado aos clientes, que nós agora sabemos que é sagrado, e eu fui interromper. E ela deixou-me acompanhar atrás do grupo a visita no palácio. E nesse dia fui a correr para casa, larguei os calhamaços, fui a correr para o Estoril, que estava no último dia de inscrição para pré-requisitos. Portanto, foi mesmo assim quase ao fechar a cortina. E entrei para o curso de guias. Bem, que engraçado! Perdeu-se uma professora. Não deu nada de jeito. Também faz parte. O guia também é um professor. Bem, que mesmo destino. E tu, Silvia? Eu não tenho uma história tão romântica. Eu não tenho uma história tão bonita quanto a Leonor. O meu caso foi um pouco mais prático, digamos assim. Eu nasci no Luxemburgo, ou seja, no Luxemburgo nós temos 13 anos de liceu e não 12. Ou seja, eu vim no 12º ano, tinha feito o 13º ano lá, só que o problema é que tinha acabado o 12º ano e ia entrar no 13º ano. E como ia entrar no 13º ano, normalmente era faculdade. Só que vim para Portugal por causa dos meus pais. Porque os meus pais, o sonho deles era regressar à sua terra. E eu vim com eles. E então, quando entrei no liceu, supostamente tinha que entrar já na faculdade. Só que houve um problema. É que não tinha, como eram 13 anos lá, tinha que fazer mais um ano, ou seja, não tinha o fim do liceu. Ou seja, tive que fazer o 12º ano aqui de novo. E como entrei no meio do ano, e vai explicar porque é que escolhi. Como entrei no meio do ano, o que aconteceu? Não tinha vagas. Ou seja,
para a área que eu queria, ciências, não tinha vagas. Tinha vagas em gestão de empresas. Ou seja, eu entrei em gestão de empresas. Tive contabilidade, que adoro, tive gestão, tive coisas assim que adoro. E o que aconteceu? Tive um professor de economia que comparava sempre Portugal ao corpo humano. Como é que ele comparava Portugal ao corpo humano? Ele dizia que o cérebro era a fé, Braga. Era o cérebro, Braga. Coração mantinha Portugal, fazia trabalhar o Portugal, era Porto. O estômago, Lisboa, não me perguntam porquê. E as pernas, era o Algarve, que mantinha o país, o turismo. Ou seja, ele dizia sempre, se vocês querem ganhar dinheiro, é turismo. Olha, Na cabeça. Quando entrei, eu digo, vou ganhar dinheiro, vou para o turismo. mas isso é super lindo. A história de Leonor. Epá, é o destino, uma coisa tão... Devia ter começado ao contrário. No dia de São Valentim. E pronto. E dentro do turismo Mas tinha se eu- várias escolhas. E eu, É verdade que por que que não? só que tu começaste a pensar mais nesse lado, mas ninguém fica a trabalhar tanto tempo com guia sem paixão, não é? Não, nada. Não. Mas aí tem a história bonita. No Luxemburgo tem dupla nacionalidade, mas nunca fui considerada como luxemburguesa. Não vou entrar neste ramo, tá bem? Estamos a perceber a história. Ou seja, quando cheguei cá em Portugal fui bem acolhida. Apesar de muitas coisas, fui muito bem acolhida. Ou seja, senti-me sem ser a minha terra, porque nunca tive terra. É estranho, mas quem nasceu na França, no Luxemburgo, outros países, sabe o que é isso. Nunca somos do país, apesar de tudo. Sim. E então, quando cheguei a Portugal, apaixonei-me por Portugal, apesar de tudo. Também tenho uma história romântica. Daí também fui escolher o guia. Mas não é assim tão pragmática. Quem é? Então, nesse pragmatismo, a outra pergunta padrão é porque é que havemos de viajar? Qual é que é a vantagem que existe em viajar e ao viajar um motivo para eu levar um guia comigo? Porque é que eu hei de levar um guia comigo em alguma parte da minha visita? Respondes tu. Respondo. Primeiro porque viajar no continente europeu, no âmbito cultural que nós temos e no desenvolvimento económico, viajar é um dado adquirido e faz parte da nossa cultura. Cada vez começamos a viajar mais cedo, mesmo sozinhos. Para nós, antigamente, a grande aventura de vida era o Interrail. Já estou quase a denunciar a minha idade. Agora, aos programas de Erasmus, que nós também temos acompanhado enquanto guias, Sim. e os jovens são cada vez mais jovens, super bem comportados, muito interessados e que depois contactam também com jovens de outros países, ou seja, vão para um destino diferente, mas há vários grupos de jovens e então é absolutamente extraordinário o desenvolvimento pessoal, mas acima de tudo, depois, de facto, o respeito cultural que se vai gerando. E as primeiras viagens são muito boas, logicamente, de todas as formas e por todas as razões. Porquê, em adulto, que é quando podemos escolher, porquê viajar com um guia? A primeira parte, eu ia dizer, é sempre aquela coisa de nós podermos relaxar em viagem, porque há alguém que ajuda a gerir todas aquelas áreas de organização e tudo isso. Mas também, acima de tudo, porque é sempre um fator acrescido, que é o humano, porque damos a conhecer melhor os destinos para onde vamos e fazer a ligação com o país a viajar ou com a cidade a viajar, porque não é obrigatório estar a falar para os estrangeiros, mas depois também aquela parte que muitas pessoas não achavam tão importante, que é a segurança de ter um guia que se prepara
com muita antecedência para o local para onde vai, conhece a agência para a qual está a trabalhar e que faz logo essa ponte, também essa ligação, para que tudo corra muito bem, para que o turista só tenha que usufruir. Por isso, é assim. E depois, logicamente, é divertir-se. Divertir-se é. Exatamente. Eu agora, quando estavas a dizer, por acaso, ao teres dito assim a parte do relaxar, e depois veio-me à cabeça também, às vezes é relaxar tanto, quando nós sentimos, quando eles estão mesmo, como disseste agora, a parte de sentir que estão acompanhados e que estão seguros e que podem ir, não é? Que Tornam às vezes crianças. fazemos comentários que nós pensamos, então, mas como é que isto seria se não me estivesse lá em casa para tratar das coisas, não é? É mesmo, Exatamente. não sabem fazer a coisa mais simples do mundo, não é? Exatamente. É, Mas é é, isso. é a parte boa, não é? Exato. Olhem, meninas, adorei, passou muito rápido. Espero que tenham gostado também de estar aqui, este bocadinho aqui comigo. Quem ainda não segue é para seguir aqui a Calling You, estejam atentos, há sempre novidades e vão fazer estes passeios todos que parecem maravilhosos. Um grande obrigado Exatamente. a vocês. Obrigada. Depois, quarta-feira, eu anuncio o novo, quem será o próximo convidado, a que parte do país é que será que vamos? E obrigada, uma boa noite a todos, obrigada, beijinhos e boa noite, Beijinho. Leonor. Boa E noite. obrigada, muito sucesso. Obrigada, Cátia, igualmente.